Pai nosso espírita, Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que andam distantes do bem, com a proteção de Jesus. Livra-nos a alma do erro neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Assim seja. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos ao canal Despertar. Hoje, dia 26 de abril de 2026, e vocês são os nossos convidados a participarem da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E para você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe e, desta forma, juntos aprenderemos a colocar em prática os ensinamentos deste admirável mundo novo, o Espiritismo. O intuito desta transmissão é levar para outros lares a prática do Evangelho no lar, o estudo e entendimento desta filosofia de vida, buscando equilíbrio,
harmonia e conhecimento. Lembrando que não somos especialistas da doutrina. Aqui somos aprendizes, trazemos nossas imperfeições, dúvidas, questionamentos, a fim de que possamos ser elucidados a compreender o amor deixado pelo nosso Mestre Jesus. Pegue o seu copo com água, deixe-o perto de você, para que possa ser fluidificada pelos nossos irmãos da luz, dando o remédio necessário para cada um de nós. Vamos continuar, então, né, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. É a leitura que estamos continuando aí do domingo passado, tá bom? Boa noite a todos, paz e luz a todos os irmãos. Paz e luz a todos. Então, nós falamos até então, conhece-se a árvore pelo seu fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos. Teve também, falamos aqui da leitura, né? Nós lemos aqui instruções dos espíritos, os falsos profetas, tá? Característica dos verdadeiros profetas, falamos também, e os falsos profetas da erraticidade, que nós faremos a leitura agora, tá? E se você quiser participar, tá? O nosso telefone tá aqui, né? No canto. Pode participar, você liga aqui, pode participar só com a voz, sem vídeo, se quiser em vídeo também. Mas você pode ligar, se quiser fazer uma oração com a gente, pode ligar também, tá? Por esse número aqui, tá bom? Vai ser muito gratificante aqui pra gente, tá? Então, esse capítulo vem falar, na verdade, vem nos elucidar a respeito dos falsos profetas, né? Que a gente deve reconhecer pelo conteúdo moral, né? Daquela pessoa que está colocando as palavras do nosso Mestre Jesus, tá? Então, continuaremos aqui o item 10, capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade, tá bom? Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, apresentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de trevas seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles que desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fomento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se um dos outros, a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros para dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos
portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros homens, ou melhor, muitos meios de serem reconhecidos. Espíritos de categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convide, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem. Não se pode ser, senão, um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminui progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja dos seus como outra, né? Que veja dos seus em contínuo aumento, seu contínuo crescer, fiéis aí. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confia num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda a parte, a luz esteja do lado das trevas. Repelir sem concedência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores a fim de que os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que, quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é porque dizem assim, comunica e é comunicada instantaneamente a todos os seus grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito. Se está obsidiado, e há manifesta obsessão, quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, né? Vem falando aí da exclusividade, que não é, né? Por mais alto que este procure colocar-se.
Consequentemente, todo médium e todo grupo que se considere privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a sua suspeição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo o propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna dos espíritos, fácil se torna rejeitar a obscuridade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido. Um grupo também, mas a verificação severa que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então, Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. Né? Então, essa parte vem colocar para a gente ficar atento, né? Ficar atento aos falsos profetas, né? Porque a palavra de Deus é imutável, né? É a lógica. Né? Quer comentar? Não, pode comentar que eu vou pensando aqui, que eu vou lendo aqui. Tá, você quer... Deixa eu ver qual que é essa foi Essa até aqui, né? É. Se quiser ler essa aqui. Essa aqui, ó. Jeremias. Jeremias e os falsos profetas, né? Você quer... É o capítulo 21, né? É a continuação. Lê essa parte. Jeremias e os falsos profetas. Item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor, né? Dizem aos que de mim blasfemam. O Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Que aqui é uma pergunta, né? Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias 23-16. É sobre essa passagem do profeta, né, Jeremias,
Que vou vos entreter, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões abusavam do dom de profecia e os exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude era muito generalizada na nação judia, e é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais menos ludibriado pelos supostos profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles mentiram em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam, explorar a confiança de quem era o objeto. Quer dizer que eles diziam que sonhava, né? Uhum. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava isso muito natural e sempre os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que comprazem em iludir quando encontram oportunidades. Os iludidos, não há dúvida, são os médiuns, que não tomam as necessárias precauções. Aí se encontra, indubitavelmente, um dos maiores escolhos contra os quais muitos deles vêm esbarrar, sobretudo quando não são novatos no espiritismo. Sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui uma prova para eles, da qual só triunfarão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os espíritos bons e os maus, a fim de não vos tornardes, por essa vez, falsos profetas. Espírito protetor, 1881. São palavras, né, desse espírito protetor, que nessa época já passava para Allan Kardec, né, essas perguntas que Allan Kardec fazia. Então, né, meus amigos, é importante, né, a gente ter a leitura do Evangelho, né, ter essa prática da leitura que fornece para a gente, né, o conhecimento, né, o arcabouço do conhecimento, para que a gente consiga, né, discernir os bons, os maus profetas, né? E lembrando que aqui nós estamos aprendendo junto com vocês aí, tá? E qualquer coisa, fiquem à vontade, pode ligar para esse número, né? E vamos conversar, vamos dialogar, vamos aprender juntos aqui, tá? Então, esse capítulo 21, ele vem colocar luz a todas essas mistificações aí, né, que vemos pelo nosso caminho aí da evolução, né? Da evolução espiritual. E hoje em dia, infelizmente, o que, olhando essa leitura aqui, né, de acordo com a leitura, o que a gente mais vê, assim, ultimamente, né, são os falsos profetas mesmo, né? Falando em nome de Deus. E talvez até falando mesmo de vontade própria, o que dá na cabeça, porque não tem um conhecimento, né? Não estudou. Lembrando que todo comentário aqui, né, é baseado no livro, né? Livro, né? Nesse livro aqui, ó. Porque nós fazemos o culto o Evangelho no aqui, segundo o Espiritismo. Nós fazemos o culto no lar com o Evangelho aqui, né?
e transmitimos aí para vocês também, para que sirva de exemplo também. E aqui a gente está aprendendo, E é uma né? troca também, É uma né, Paulo? troca. É uma troca também de comunicação. Porque a gente está no capítulo 21. Aí terminando todo o livro, a gente vai voltar, né? Vamos Estudar novamente, estudar vamos novamente e falar com certeza outras coisas vão aparecendo surgir que a gente, né, outras não dúvidas. está vendo aqui no momento, né? Outras informações, né? Porque aqui é um compilado infinito, né? De mensagens, de conselhos, de informações ricas aí. É um manual de instrução da vida, né? O Evangelho. E dentre outras obras também, do Espiritismo, enfim, né? Não é isso? É. Então, terminou aqui, né? Isso aí. E na próxima será o capítulo 22. 22. Não separareis o que Deus uniu. Isso. Aí você fica à vontade, né? Quiser participar, o número é o 99398-1055. Ligue para a gente, sentir à vontade. Vamos fazer esse culto aqui juntos. Vamos aprender juntos aqui neste domingo à noite. Abençoado, tá? E lembrando que você, é claro, né? Compartilhe, faça também o Evangelho no lar, para que possa ser, né? Para que a luz esteja aí no nosso dia a Nossos dia, né? lares, no Em dia a nossos dia. lares. E também a leitura também é muito bom, porque nos ajuda a passar, né? Esse tempo muito complicado que a gente está passando, é um tempo que a gente, às vezes, muitos perguntam, gente, o que está acontecendo? Não. Eu acho que se a gente estudar, né, o evangelho espiritual, eu acho que isso aí a gente tira do livro, a gente sabe o porquê das coisas, né, que estão acontecendo, a palavra de Deus, né, o que os profetas da época transmitiram, né, através dos espíritos também, através da Boa Nova, através do Allan Kardec, veio transmitir para nós também, que está aqui nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como outros também, tem outros livros também muito bons também. Né? Né? O livro dos médiuns, por exemplo, muito bom. É isso aí. Então, para você que esteve aqui conosco até agora, né? São meia hora aí quase meia hora, né? De culto, de Leitura, né? participação, de leitura, tá? Que é uma leitura mesmo, tá, gente? É uma leitura para a gente adquirir conhecimento e informação aí, tá? E é isso, né? Então, no próximo domingo, nós continuaremos, mas na verdade, um novo capítulo. É o 22. Não separeis o que Deus uniu. Tá bom? Não separei o que Deus uniu. Então, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a todos por essa informação. Deus abençoe a semana de todos, abençoe a casa de todos, né? Que tenha uma semana aí repleta, principalmente de saúde e de riqueza espiritual. Vamos trabalhar a reforma íntima, vamos trabalhar o orgulho, o egoísmo. Tá? Porque os problemas vêm, né? Igual eu falo sempre. Os problemas estão aqui todo dia. Nós temos que, naquela brincadeira, matar um leão a cada dia. Mas a gente tendo o conhecimento espiritual, aí fica muito mais fácil para a gente levar, muito mais leve o fardo, né? Para a gente levar. Então, eu sigo essa lógica aí. Com certeza, ainda mais, né, do que nunca, temos que ter a prática, né? Ainda mais do que nunca, né?
nesse mundo atribulado em que vivemos, né? Nesse período de transição, mais do que nunca a gente tem que estar ligado às coisas da alma, do espírito, principalmente do espírito, né? Para que a gente não possa cair em tentações. Orai e vigiai, sempre, né? É a palavra que eu sempre uso, né? Que eu sempre tenho ela em mente, é orai e vigiai. É isso aí. Porque às vezes muitas pessoas que não conhecem, né? O orai e vigiai não é dizer que a pessoa vai ficar ali, né? Todo dia, toda hora rezando, não. A pessoa não precisa ficar todo dia Do meu ponto de vista, rezando. assim, Meu ponto de- praticar o evangelho praticar, é difícil, né? mas é difícil. Mas não é aquela coisa. Também é um fácil difícil. Por que difícil? Porque mudar internamente, corrigir as nossas imperfeições é doloroso, né? É muito doloroso. Então, creio que a gente corrigindo pedacinho a cada dia, né? É uma coisa que irrita a gente. Foi para irritar, a gente conta até 10, pensa, né? Pensa no Evangelho, pensa na porta larga e na porta estreita, né? E respira e segue, porque a prova e as expiações estão aí a todo minuto, né? Então esse trabalho, esse treinamento de aprimoração, ele tem que ser minuto a minuto, né? A segunda a segunda. É difícil, né? Não falar que é fácil a gente fazer isso, mas, né, corrigir, mas a gente tem que tentar. Se pelo não menos uma tentar, reforma íntima, né? Há um tempinho que a gente senta ali, sozinho, e vai pensar o dia, né? O que foi feito do dia. Então, ali vai fazendo uma reforma íntima, onde que eu acertei, onde eu errei, onde isso que aí. está certo. E Isso assim a aí. gente vai vivendo, um dia de cada vez. Então, para vocês, o nosso muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar e curtir, tá bom? E pedimos a Deus e a espiritualidade amiga que ilumine a todos os lares, que ilumine, né? Todos os lares, e que o amor, a fé, a fraternidade se tornem constantes nas nossas vidas, nos lares A e paz dentro e de a cada um de compreensão nós. também, né? E que Deus coloque o remédio necessário para cada um de nós nas águas fluidificadas, tá bom? E o nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus Boa noite quiser. e obrigada a todos e uma ótima semana para vocês. Isso aí. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700.